Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 16 de outubro, quarta-feira. Senhor Jesus, estamos com um alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus, volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos no intervalo do alimento diário, nós estamos repetindo na semana 4, a mensagem 20. Eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Senhor Jesus, o Senhor determinou essa palavra para a gente ruminar, Senhor Jesus, a gente extrair mais riquezas dela, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Senhor Jesus, pelo Espírito o Senhor vai poder nos conceder espírito de sabedoria e de revelação para a gente ver que de fato o Senhor está nos mostrando qual a sua direção na palavra, Senhor Jesus, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente exercitar o Espírito para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar intimamente com cada um de nós. Assim a gente vai conseguir ser obediente àquilo que Ele determinou para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, como nós estamos compartilhando novamente essa palavra, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Sempre eu deixo aqui da palavra da semana do tutorial. E também dessa vez eu não vou ler, Senhor Jesus, os versículos, a leitura. Vou deixar o outro vídeo aqui que a gente fez aqui quando a gente leu essa semana 4, Senhor Jesus. O título de hoje aqui ele fala sobre a linha da autoridade divina. Ó Senhor Jesus, conforme a gente vai avançando, a gente vai crescendo na vida de Deus, a gente vai tocando na palavra, a gente precisa começar a perceber a importância de exercitar o Espírito, de obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus, no início a gente pode ter nossas opiniões, até ali ver alguns conceitos na Bíblia, mas depois a gente tem que ir se acostumando, aprendendo, a levar tudo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, como eu compartilhei ontem, no início pode parecer um pouco complicado, Senhor Jesus, mas na verdade não, é bem simples, é colocar tudo diante do Senhor, tudo ver ali, tudo ter discernimento espiritual, tudo procurar ver a direção de Deus nas coisas. Ó Senhor Jesus, quando a gente não está acostumado ainda, a gente inicia na vida cristã, a gente não exercitou muito Espírito, a gente não tem muita intimidade com Deus para ser estranho, mas é isso que Deus quer fazer, Ele quer restaurar isso em nós. O homem foi criado para isso. Deus ele estabeleceu esse princípio, Deus e o homem. O homem, o ser humano, quando eu falo homem, eu falo ser humano, homens, mulheres, Senhor Jesus. O ser humano foi o único ser em todo o universo que foi feito por Deus ali, com um espírito dentro de si. Nenhum outro ser no universo inteiro tem um espírito, Senhor Jesus. Quando Deus estabeleceu todas as coisas, Ele bastou falar, haja isso, haja aquilo. Mas na hora que Ele foi fazer o homem, ele colocou a mão na massa. Ele pegou ali um pouco do pó da terra ali, Senhor Jesus, formou ali o homem, depois ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então em primeiro lugar veio o espírito humano, depois veio a alma, veio a nossa personalidade. Porque o homem era para ser regido pelo espírito. Mas a gente sabe que o inimigo veio, corrompeu a natureza humana, infundindo no homem a natureza satânica, a natureza de pecado. Por isso que hoje nós somos tão complicados, Senhor Jesus. Mas Deus ele quer descomplicar isso, Ele quer nos voltar à nossa condição original, onde Deus era o cabeça de todas as coisas, onde a árvore da vida era o centro da nossa vida, é nela que era para a gente ser baseado e tudo ali, Deus colocou o homem ali diante da árvore da vida para que o homem comesse dela. Senhor Jesus, essa árvore tipifica o próprio Deus. Então quando Jesus veio, Ele finalmente cumpriu aquilo que Deus ele almejava, cumprir esse princípio, Deus e o homem juntos. Na pessoa de Jesus, ali o próprio Deus se tornou carne. Então mostrando essa união, esse princípio da encarnação, Deus e o homem agindo juntos. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ó Senhor Jesus. E na linha da autoridade divina, Ele precisa de nós, Ele precisa da igreja. Não é simplesmente uma questão de nós individualmente, mas cada um de nós agindo
né, de maneira coletiva, né, em prol da vontade de Deus. Nós apenas individualmente a gente não consegue, né, experimentar toda a direção de Deus, ter uma visão completa de tudo. Por isso que nós precisamos dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Então ele mostra aqui nessa porção do alimento diário, né, que a igreja ela tem uma finalidade, né? A igreja tem um propósito, né, que é cumprir o mistério da vontade de Deus. E para fazer isso precisa do encabeçamento, né? Precisa de uma linha de autoridade, né, Senhor Jesus. E é Deus que estabelece, né, essa linha, não é uma hierarquia humana, é algo divino, né, que o próprio Deus colocou ali para o nosso guardar, né, Senhor Jesus. Quando a gente está debaixo da linha de autoridade de Deus, nós estamos debaixo da bênção de Deus, debaixo do guardar de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ficar bem claro, né, quanto a essa questão dessa linha de autoridade de Deus. Hoje, né, o que o Senhor quer fazer? Ele quer, né, entregar tudo a Cristo, né? Cristo, ele precisa ser o cabeça, é o cabeça da igreja, né? Aqui na leitura com oração que tem em Efésios capítulo 1, versículo 22, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, hoje, né, Deus estabeleceu Cristo como cabeça, né, Senhor Jesus, né? E a gente vê lá no final, né, em Apocalipse, mostrando ali, né, Senhor Jesus, que, né, o reino desse mundo se tornou, né, do Senhor e do seu Cristo, né, Senhor Jesus. Depois, mais tarde, a gente vê também ali em Apocalipse, né, que Cristo entregou, né, a sua autoridade a Deus, né, aí Deus vai encabeçar todas as coisas. Mas por que hoje, né? Por que hoje há essa diferença? Na verdade, o encabeçamento de Cristo é o encabeçamento de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito são a mesma coisa. São três aspectos da mesma pessoa, da pessoa de Deus. A gente precisa estar bem claro quanto a isso. Mas por que Cristo? Né? Cristo quer dizer ungido, né? E a 1 João fala, né, que a unção, né, que dele recebeste, né, vos ensinará todas as coisas. Não tem necessidade que alguém vos ensine, mas a unção, né, nos ensinará todas as coisas. Mas há pessoas que interpretam de maneira errada esse versículo e pensam, não, então eu não preciso obedecer a ninguém, né? A unção vai me ensinar todas as coisas. Só que o simples fato de você ter a vida de Deus não quer dizer que você tenha unção ainda, né? A gente vê ali no Velho Testamento, para a gente compreender a unção, a gente tem que ver um pouco ali a questão do Velho Testamento. Ali quando Deus fala da unção, né, ele mostra que a unção era dada em momentos especiais, para encargos específicos, para pessoas específicas. E hoje é da mesma forma. Cristo, né, ele foi ungido, né, Jesus Cristo, né, Senhor Jesus. Ele era o Senhor Jesus e ele se tornou o Cristo porque ele foi ungido para cumprir a vontade de Deus. Ele teve um viver com um só propósito, né? A gente já viu, né, várias vezes, né, leitura de livros aqui, né, do alimento diário, né, vários volumes falando sempre essa questão, né, que o Senhor, ele teve um viver humano, ele podia ter pecado, podia ter falhado, mas em todo momento ele não escolheu fazer a sua vontade, ele sempre escolheu fazer a vontade de Deus, por isso que ele não falhou, né, Senhor Jesus. Ele tinha a possibilidade, né, mas ele jamais cedeu ao pecado, né, ele não aceitou, né, ser subornado pelo pecado, né, Senhor Jesus, ser atraído pelo pecado. Ele negou a si mesmo, não fazia a sua vontade, não falava o que queria, não ia aonde queria, né, Senhor Jesus. Ele falou, né, o nosso tempo está aqui presente, mas o tempo dele, né, ainda não era chegado. Então nós temos muita liberdade, temos tempo para fazer nossas coisas e tal, mas Jesus não. Ele estava o tempo inteiro voltado para a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos hoje desse aspecto de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Nesses pequenos detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção. Não fala é o corpo de Jesus, é o corpo do Senhor, fala é o corpo de Cristo. Porque hoje na igreja nós necessitamos da unção, né, essa direção do Senhor. Né? A gente sabe que o óleo da unção ele era composto, né, de vários materiais. Né? Um deles era o azeite. Hoje a gente sabe que com o azeite fica o Espírito, né, o Espírito Santo. Só que, né, o óleo da unção não é composto só do Espírito Santo. Né? Ele também vem ali em 4 porções em 3 medidas, né, Senhor Jesus. Né? Ali mostrando ali que toda a questão de Cristo, né, eram 3 medidas de 500 ciclos. E a medida do meio ela era separada em 2 medidas de 250 ciclos. Mostrando ali que Cristo foi partido por nós. Então ele era um óleo espesso. Né? Era um óleo composto da unção, não
não era qualquer óleo. Então, quando vem a unção, a gente precisa tocar nos aspectos de Cristo, né? Ali em tipologia, ali, né? Cada item colocado ali, ele tipificava ali a questão da morte de Cristo, a eficácia da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a eficácia da sua ressurreição. Tudo isso foi colocado no óleo composto da unção. E quando a gente recebe esse Espírito do Senhor, quando a gente crê nele, a gente recebe todos os elementos, né? A obra, a eficácia da obra do Pai, né? A obra e a eficácia da obra do Filho, e a obra e a eficácia da obra do Espírito Santo. Então tudo isso está mesclado. Mas a questão da unção não é qualquer coisa, simplesmente eu leio aqui, tenho um entendimento. Não, a unção é uma direção de Deus para nós. E para isso a gente precisa perceber essa questão da igreja como o corpo de Cristo. Né? Essa questão do Cristo, né? Senhor Jesus. Né? Por isso que Paulo fala, né, que ele, quando ele pregava Cristo e esse crucificado. Né? Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber bem essa questão do Cristo, né? O Senhor ele conta hoje, né, que nós vamos voltar para a vontade dele, a gente vai viver debaixo dessa unção. Por isso ele está mostrando para nós, a igreja tem essa finalidade, para cumprir, né, o mistério da vontade de Deus, né, que estava oculto, né, nos tempos, nas gerações, mas ele nos revelou hoje por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa exercitar o Espírito, né, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aí, olha novamente a palavra Cristo aí, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então por que hoje Deus está contando com a igreja? O encabeçamento de Cristo, né, Senhor Jesus. Porque hoje nós precisamos, né, da experiência humana, né, que o Senhor passou. É por isso que hoje Ele pode se compadecer de nós. Né, Ele entende as nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas Ele não caiu em tentação. Ele foi tentado, mas não pecou. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa hoje do encabeçamento de Cristo. Nós precisamos da humanidade elevada do Senhor para a gente poder seguir a linha de Deus. Aí um dia, quando nós estivermos totalmente prontos, né, Cristo vai pegar isso e entregar para Deus. Porque nesse momento nós já vamos ter entendido, né, a missão de Deus para nós, vamos ter cumprido todas as coisas, vamos ser totalmente um com Deus. Né, os nossos elementos ali humanos corrompidos já vão ter sido transformados na humanidade elevada de Cristo, né, obediente, né, sem problema. Ó Senhor Jesus. Por isso que Deus ele tem uma linha de autoridade. Hoje, quando a gente fala de autoridade, sempre vai rolar uma rebeldia no nosso interior. Às vezes a gente pode estar ali numa reunião ali de direção, né, de todas as coisas ali, né, uma reunião ali estabelecida pelo apóstolo, pelos irmãos que estão à frente, os cooperadores e tal. E aí está tudo certo. Mas aí, de repente, eu tenho uma opinião aqui um pouco mais forte, não concordei, mas deixei quieto. Mas aí depois, né, nos bastidores, aí é que tem um problema, né? Nos bastidores a gente começa a contestar, né? A autoridade começa a contestar aquilo que foi falado e começa a querer convencer outros, né? Num ambiente menor, né? Um ambiente onde tem um pouco menos de exercício do Espírito. Por isso é importante a gente estar sempre exercitando o Espírito para não deixar a nossa natureza humana corromper aquilo que está vindo da direção de Deus para nós. Por isso que Deus estabeleceu uma linha, né? Senhor Jesus. Não é simplesmente que ele chegou e nomeou lá, ó, esse aqui vai ser apóstolo, esse aqui profeta e tal. Não, é uma questão simplesmente de aqueles irmãos estarem ali obedecendo o Senhor, né, estarem voltados para o Senhor e terem recebido mais os atributos divinos. Então por isso que a gente tem que ver essa questão da linha de autoridade de Deus. Porque não são pessoas assim, escolhidas ao esmo, não, são pessoas trabalhadas por Deus, né, que receberam os atributos divinos, né, e tem mais discernimento espiritual. Por que a gente sempre pega, né, algum irmão, né, a gente até já viu isso no livro, né, que a gente está sempre lendo aqui no Alimento Diário também, essa questão do discernimento espiritual. Por que a gente sempre, né, quando a gente tem dúvida em alguma coisa, a gente procura determinados irmãos? Porque a gente sabe que aqueles irmãos, por terem mais experiência com o Senhor, ter um viver mais espiritual, eles têm mais discernimento espiritual das coisas. Não é uma mera confiança humana, não é que você foi com a cara do irmão, ó Senhor Jesus, é que você percebe por meio do Espírito que aquele irmão ele tem mais discernimento espiritual, então você busca ali conselho. Para quê? Para você avançar, para você cumprir a vontade de Deus. Né? Então é uma linha de autoridade de Deus que vem da onde? Vem da obediência. Né? A gente tem, né, às vezes tem nossos conceitos, a gente pode achar que eu sou mais adequado do que o fulano e tal,
mas você não sabe o quanto que a pessoa ali de fato obedeceu o Senhor ou não. Você sabe, de repente, o quanto que você já obedeceu, desobedeceu, mas o outro não tem como você saber. Mas o Senhor sabe, né? A linha de autoridade de Deus vem pela obediência. É pela nossa obediência. Então ele conta aqui também, né, a história aqui de Satanás aqui, né, antes, né, quando ele foi entregue a ele era o arcanjo ali, né, era o líder dos arcanjos ali. Deus encheu ele de sabedoria e de formosura, né, Senhor Jesus. Né, e Deus estabeleceu ele ali para governar o universo, né, governar todas as coisas. E aí ele, por causa da sua sabedoria, de sua formosura, se orgulhou. O orgulho entrou no coração dele, se corrompeu e passou, né, a ter ali agora uma autoridade paralela, passou a ter uma concorrência. Por isso que hoje a gente precisa estar atento ao Espírito, porque o inimigo, ele sabe como que é a vontade de Deus, ele sabe como que Deus ele faz as coisas, por isso ele pode nos enganar, né, no nosso ego, na nossa própria vontade. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, obedecer o Senhor, obedecer a direção do Espírito. Muitas vezes a gente recebe a direção do Espírito e logo depois a gente começa a pensar, não, mas acho que seria melhor fazer assim. E a gente não obedece na hora de fazer aquilo que o Senhor estabeleceu. Né? Um exemplo, por exemplo, né? Tem irmãos que sempre dão esse exemplo, eu acho ele bem prático. Né? Digamos que você tem, né, na sua carteira, né, ali chegou o momento de ofertar e Deus fala para você, olha, você vai ofertar R$50. Né? E você de repente nem sabe que tem R$50 na sua carteira. Sua esposa de repente foi lá, pegou e colocou, você nem viu. Né? Na sua cabeça de repente, olha, eu vou ofertar R$10, R$10 eu tenho na minha carteira. Né? E aí o Senhor vai lá, você está orando ali para ofertar, o Senhor vai lá e fala para você, ó, você vai ofertar R$50. Né? Aí você pensa, tá bom, eu sei que tem R$10 na minha carteira, 50. Aí na hora de ofertar, você acabou de orar e tal, você pega e abre a carteira. Aí na hora que você olha, que surpresa, tem R$50 lá, você não sabia. Né? Aí você olha para a nota de 10 e uma nota de 50, o que você vai fazer? Né? Se você tiver no espírito, aí você pensa, se tiver claro, não, foi o Senhor que mandou ofertar 50, eu vou ofertar esses 50 aqui. Agora, se você realmente olhar e falar, não, nem sabia que tinha, não, vou ofertar 10, você vai desobedecer o Senhor. Né? Porque a gente precisa seguir a orientação do Espírito. Né? Eu estou compartilhando isso também porque isso já aconteceu comigo. Né? A minha esposa colocou dinheiro na minha carteira, eu nem sabia. Né? Na hora que eu fui abrir ali para ofertar, opa, tem dinheiro aqui que eu não sabia. Né? Mas o que eu fiz? Eu fui fiel ao sentimento do Senhor. Né? Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa fazer. Né? O inimigo, ele passou a se julgar igual a Deus. Ele quis colocar um trono do lado do trono de Deus, né? Governar junto com o Senhor. E no meio disso, ele criou um caos. Né? A Bíblia fala, né, quando a gente começa a ler, ali na Gênesis 1, fala que a terra estava sem forma e vazia. Quando a gente lê Isaías, fala que Deus não estabeleceu a terra, não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Então por que estava um caos? Por causa da autoridade clandestina do inimigo. Ele tornou a terra um caos quando ele passou a competir com a autoridade de Deus. Né? A gente vê que ele arrastou até essa parte dos anjos, né? As criaturas que viviam na terra, as criaturas pré-adâmicas, né? Senhor Jesus, né? foram destruídas também. Por quê? Porque foram arrastadas também pela corrupção do inimigo. Ó Senhor Jesus, hoje no mundo, por que o mundo hoje está um caos? Né? As pessoas às vezes julgam, né, que não, o mundo está um caos porque Deus não se importa, isso, aquilo, não. É a autoridade clandestina do inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus, estabelecendo outras coisas, e aí o ser humano vai seguindo isso e acaba se envolvendo no meio desse caos. Né? Mas o Senhor, né, ele criou, né, todo o universo, criou o mundo para ser mantido, né, pela sua autoridade absoluta. E Ele quer restaurar isso hoje por meio da igreja. Então nós precisamos aprender a seguir absolutamente a autoridade de Deus. A autoridade de Deus só vai ser restabelecida de maneira absoluta quando nós formos absolutos pela vontade dEle. Ó Senhor Jesus, né? Sempre vai ter ali a nossa carne, né? Sempre ali atrapalhando, até o dia que o Senhor voltar, vai estar sempre aí nos atrapalhando, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa, né, entregar tudo isso para o encabeçamento do Senhor. Por isso que é importante, né, a gente entregar tudo ao Senhor, né, como o Cristo. Ele sempre vai nos compreender no nosso lado humano, porque Ele viveu, Ele experimentou todas as coisas e Ele se compadece de nós. Ele se coloca no nosso lugar e nos mostra o caminho, é um caminho para seguir. Né? Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor hoje Ele quer encabeçar todas as coisas, cumprir a sua vontade. Ele vai realizar isso por meio da igreja. Nós individualmente não vamos conseguir. Se a gente simplesmente ficar buscando a vontade de Deus só para a nossa vida, não adianta. A
A gente precisa realmente exercitar o Espírito para que todos nós andemos juntos como um corpo, né? A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja edificada, né? Uma igreja voltada para fazer a vontade de Deus, uma igreja unida, né? Restaurada, né? De acordo com a vontade de Deus. Por isso é necessário que o Senhor encabece, por isso que é necessário que esse cabeçamento aconteça por meio da igreja. É um viver coletivo, não é cada um de nós individualmente, né? Senhor Jesus, para isso estabeleceu uma linha de autoridade, né? Nessa linha a gente vai amadurecendo junto no viver da igreja, sendo edificado como um corpo espiritual e simultaneamente a gente vai sendo encabeçado por Cristo, né? E ele nos encoraja aqui dizendo que desde quando a gente creu, né, até esse momento agora, né, a gente vai aprendendo a nos sujeitar muito mais à autoridade de Cristo. A gente vai passando por experiência, a gente vai vendo aonde a nossa desobediência nos leva, aonde a obediência nos leva. A gente vai aprendendo a nos sujeitar cada vez mais, né? A gente vai crescendo em vida e vai sujeitando, vai recebendo mais de Cristo, né? Senhor Jesus, o Senhor vai governando a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, e aí o Senhor vai encabeçando tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós temos. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele estabeleceu, né? Aí Ele fala aqui, né, que vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Né? Senhor Jesus, a gente já viu isso, né? Essa questão foi Deus que estabeleceu e não é uma hierarquia humana, é algo estabelecido pelo próprio Senhor. Né? E nessa linha, os apóstolos em primeiro lugar, né? O enviado de Deus. Ele traz para nós a palavra apostólica, né? A palavra profética, né? Que traz direção para nós. Né? E aí se olhar nos profetas, o profeta, ao profetizar, ao tocar na vontade de Deus, ele precisa estar dentro da linha, né, da palavra profética, da palavra do apóstolo. E o mestre, ao ensinar, né, ao esmiuçar aquilo que foi colocado, ele tem que estar dentro da linha do profeta, dentro da linha do apóstolo. Por isso que Deus estabeleceu ali. Não é uma hierarquia humana, mas é algo estabelecido por Deus. Por quê? Para que o seu plano seja cumprido pelo Espírito. Né? O Espírito em nós são aqueles irmãos mais maduros que nos ajudam a sermos conduzidos pelo Espírito. Né? Nós temos diferenças de pensamentos, diferenças de cultura, de práticas, de tudo, mas o que vai nos levar adiante é ter o mesmo pensamento, né? O mesmo parecer, a mesma disposição, né? De quê? De obedecer o Espírito. Não é uma questão de pensar, eu acho que eu faria isso melhor, eu acho que eu tenho mais capacidade do que o fulano. A questão não é essa. A questão é justamente a gente ver, olha, foi Deus que estabeleceu, sim e amém. Né? O Senhor ele requer isso de nós, que a gente cumpra, né? Que a gente aprenda a andar junto. Né? Talvez sozinho a gente seja mais rápido, mas juntos, né, a gente chega mais longe. Ó Senhor Jesus, que a gente realmente, né, aprenda a estar nessa linha de autoridade, né? Porque nessa linha de autoridade, com certeza, tem muita bênção. Né? Que o Senhor nos abençoe, né, em obediência a Ele, em obediência àqueles que Ele estabeleceu. Né? Tudo isso para gerar em nós vida, vida e mais vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.